Começa agora, Espiritismo em Casa. Palestras espíritas para equilibrar o seu dia. Eu me lembrei de uma história que eu acho que vai nos preparar também para a regeneração. Havia um casal casado há mais de 60 anos. Envelheceram juntos. E haviam compartilhado nesse longo tempo tudo. Este compartilhar que só muito arroz e feijão comido junto significa. Tinham conversado sobre tudo. Não tinha um segredo entre eles. Todos eles, os dois, abordavam tudo sem nenhuma dificuldade. Porém, havia uma exceção nessa abordagem, nesse falar sobre tudo. É que a esposa, ela guardava uma caixinha de sapato em cima do guarda-roupa do quarto do casal. E ela havia pedido, assim que se casou com o marido, que ele nunca mexesse naquela caixa. Nunca. E que também não lhe perguntasse nada a respeito do que havia naquela caixa. O marido, por amar muito a sua esposa, concordou com essa solicitação. O tempo foi passando e ele sempre pensava: o que será que tem naquela caixa? Tudo que é proibido a gente fica curioso, né? Tudo. Que não faça isso, é aí que a gente vai e faz. Desde Adão, né? Adão e Eva, não coma dessa árvore, é essa que eu quero comer. Porém, um dia a velhinha ficou muito doente, porque este equívoco às vezes as pessoas idosas fazem, adoecer. E aí ela foi para o hospital, e aí começou aquela correria, e o médico chamou o marido e disse: olha, é bom o senhor conversar logo com ela tudo que tem que ser falado, porque ela não vai sobreviver. O caso dela é muito grave. Ela voltou para casa, porque não tinha o que ficar fazendo no hospital, e ela também tinha ideia de que estava no fim. Então, o velhinho pegou a caixa de cima do armário, depois de 60 anos se remoendo, e perguntou para ela: benzinho, será que não está na hora de a gente conversar sobre esta caixa? E a velhinha concordou. Ele então trouxe a caixa para perto e ela falou assim: pode abrir a caixa. Quando ele abriu a caixa, ele ficou surpreso. Porque na caixa havia 2 bonecas de crochê. 2 bonecas que ela fazia com o crochê ao longo da vida. Ela gostava de fazer isso. E um pacote de dinheiro guardado também ao lado. Então ele pergunta para a mulher: benzinho, mas 60 anos aqui em cima do guarda-roupa. E nessa caixa tem 2 bonecas de crochê. Mas por quê? O que significa isso? Então, a esposa lhe disse: olha, quando nós nos casamos, a minha avó me explicou que o segredo do casamento feliz, e é bom vocês que já se casaram lembrar desse conselho, e quem ainda não se casou, antes de casar, se lembrar dele também. Minha avó me ensinou que o segredo para um casamento feliz é nunca discutir, brigar por nada. Nunca. E a avó, então, muito sábia, me disse: se alguma vez na vida você ficar com raiva do seu marido, alguma vez, e você tiver que desabafar isso de alguma forma, você faz uma boneca de crochê. Por isso a minha avó me falou que toda vez que eu ficasse com raiva, era para eu fazer uma boneca de crochê. Aí o velhinho ficou com o olho cheio d'água, porque eram 60 anos. 60 anos. E havia 2 bonecas de crochê. Aí ele falou assim: nossa, puxa vida, somente essas 2 bonecas.
Ela ficou com raiva de mim só 2 vezes, em 60 anos. Que marido bom eu fui. Aí ele sorriu, abraçou a velhinha e disse para ela: tá bom, eu já entendi a boneca. Agora, você pode me explicar o que esses 96 mil dólares estão fazendo aqui? Ela falou assim: isso é simples, foi o dinheiro que eu fiz com as bonecas que eu vendi. Só faltava vender 2. As outras já tinham sido vendidas. Ela investiu bastante, né? Vai deixar ele bem no fim da vida. Nós, quando pensamos nestes momentos da convivência, das relações pessoais, também nos lembramos de uma coisa interessante. Também as religiões dogmáticas, também as outras igrejas, elas possuem núcleos de estudo. Os evangélicos fazem a escola dominical. Eles têm, nos domingos, os jovens vão lá e estudam a doutrina que eles acreditam. Os católicos também têm as catequeses, os grupos de estudo das suas paróquias. Eles também se reúnem, se congregam. Do mesmo modo que nós também aprendemos coisas importantes através do estudo. Esta realidade é uma forma de nos esclarecermos sobre coisas que nós não conhecemos. Porém, estudar apenas, ela é uma condição da capacidade intelectual que todos nós possuímos, e disto nós deveremos dar uma destinação, dar um encaminhamento. É interessante notar, por exemplo, que Chico Xavier, no primeiro Pinga-Fogo, respondendo a uma pergunta de João de Escantimburgo, um estudioso, um teólogo católico que estava lá fazendo perguntas a Chico, ele é chamado a explicar coisas da doutrina espírita. E o nosso querido filósofo aqui de São Paulo, Herculano Pires, que fazia parte da bancada com o João de Escantimburgo, depois toma a palavra para também completar a fala na resposta que Chico havia dado e diz: a questão da manifestação dos espíritos para os encarnados, ela não pode ser na própria Igreja Católica. Porque a Igreja Católica possui um documento, um livro, que foi transmitido por uma freira, espiritualmente já desencarnada, portanto, para uma outra freira, que estava num convento na Espanha. É um livro que a editora Paulina publica até hoje, e que as pessoas católicas poderão encontrar, se quiserem, nesses sites de livros católicos. Se chama o Manuscrito do Purgatório. Ou seja, é um livro psicografado por uma freira que foi ditada a uma outra freira dentro de um convento católico. E a própria igreja, ao invés de negar a intervenção dos espíritos a esse nível, publica. E está traduzido, inclusive, para o português. Já estava assim na época em que o professor Herculano Pires estava comentando sobre este livro. E ele termina dizendo: mas nós não devemos nos esquecer que também o primeiro livro, e o mais antigo de todos, psicografado, foi escrito em pedra, que se chama Os 10 Mandamentos, de autoria de Deus, segundo a tradição teológica. Nós estamos, então, desde esta época,
convocados a alguma coisa que nos faça pensar. A alguma coisa que entre em nosso poder de absorção intelectual. Por quê? Porque o livro dos Espíritos nos explica nas leis morais, na lei de progresso, que primeiramente você precisa desenvolver a inteligência. Sem você desenvolver a inteligência, você não consegue desenvolver o conteúdo moral do seu ser. A capacidade de perceber, de compreender as coisas é prévia, é base, para que nós tenhamos depois a noção do certo e do errado. Se não tivermos lucidez para discernir, não saberemos escolher. E vamos escolher coisas que não são boas. Vamos fazer bobagens, porque nos deixaremos levar por outras coisas, que são interesse, tendência, acompanhar alguém que vai fazer uma coisa e chamou você para ir junto. E todas as vezes que você não usa a inteligência como ferramenta, você acaba se deixando levar por coisas que não são boas para você. E você vai descobrir isso depois, sofrendo. Depois nós temos o quê? Temos, para não alongarmos esta primeira parte, nós temos o quê? Temos a vinda de Jesus, com os precursores, que antes dele também estiveram na terra, e que você conhece bem, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como Sócrates e Platão. Os precursores da ideia cristã e da ideia espírita. Esses precursores estiveram 400 anos antes de Jesus, para preparar a mentalidade das pessoas, para fazer o pensamento das criaturas, usando este farnel de recursos da inteligência, a fim de que, quando chegasse a ocasião do chefe descer, aqueles que já estavam na terra poderiam ter já compreendido, em parte, ou aquela semente já postada no solo já estaria favorável à sua germinação. Portanto, 400 a 500 anos antes, nós vemos o mundo espiritual trabalhando para promover a abertura do pensamento, da inteligência. Com as filosofias que nós vimos na história da filosofia, os estoicos e outros parecidos, e também com a própria eclosão da filosofia de Sócrates, seguida depois pela de Platão, seu discípulo. E ao mesmo tempo, para criar todo este ambiente favorável à multiplicação desta mensagem, a helenização do mundo conhecido, a ação de Alexandre da Macedônia ao espalhar o grego por todo o mundo, ali do Oriente até a Índia, passando pelo norte da África. Graças a esta ampliação, e o sonho de Alexandre era levar a cultura grega, que não era nem a dele, já que era macedônico. Mas ele admirava a cultura grega a tal ponto que ele queria, inclusive, fazê-la ampliar-se. E esta ampliação levou a língua grega, naquela época, para todo este mundo conhecido. Foi o maior império sob um único governo. 300 anos antes de Jesus chegar. Porque Jesus iria vir para falar em aramaico, uma língua que hoje talvez a gente só tenha tido contato com ela quem assistiu o filme do Mel Gibson, que foi todo falado em aramaico. Mas a gente não entende nada e talvez o número de pessoas que falam em aramaico seja extremamente precário. Como poderia alguém que estivesse lá naquele fim de mundo, sem recurso de tecnologia, sem nada, sem escrever uma só letra, uma só palavra, para deixar aos seus pósteros, conseguir fazer que as pessoas pensassem, que as pessoas meditassem a respeito e que isso tudo chegasse a mais gente? Tudo isso estava preparado.
já Moisés saindo do Egito, já os 10 mandamentos como uma orientação moral a respeito, com base nos modos de ser, de viver das pessoas, para que elas deixassem de fazer o que era errado. Depois temos Sócrates e Platão, aproximadamente 500 anos depois de Moisés, trazendo a semente daquilo que será o Cristo depois, com a mensagem extremamente mais rica, mas bastante parecida. Tanto que se você pega na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, coisa que a gente não gosta de ler, a gente não gosta de ler a introdução de nada, não é? Todo mundo que tem celular aqui, eu tenho certeza, saiu da loja, recebeu um calhamaço dessa grossura, dá 2 celulares ou 3 de grossura e nunca leu o livrinho de instruções. Se você tiver que ler aquele livro para saber mexer no seu celular, você deixa o celular, você vai comprar um telefone daqueles orelhão, aquele grandão, porque aquele era fácil, era só girar o botão lá e você discava. Nós não lemos nada, introdução então, menos ainda. Só que quando você lê a introdução, você vai ver todos os itens que estão ali comparando a doutrina de Sócrates com a doutrina cristã. É quase, em alguns pontos, é quase uma cópia. E aí você descobre, quando você estuda o livro dos Espíritos e você estuda o Evangelho e as outras obras, que eles também fizeram parte da codificação. Porque lá no livro dos Espíritos, existe uma resposta a uma das questões, que é praticamente a mesma resposta ou a mesma abordagem que Platão em vida dava a respeito. Para Platão, segundo os seus biógrafos e suas escritas, os seus livros, não é mais rico aquele que mais possui, é aquele que menos necessita. E você vai ao livro dos Espíritos para estudar a questão da riqueza e você vê lá a mesma frase. E aí você vai nos prolegômenos do livro dos Espíritos, aquele pedacinho do livro dos Espíritos que tem uma videira desenhada que você nunca parou para ler, porque você também não gosta de ler. Prolegômenos, que coisa. Já pensou alguém chamado prolegômenos? Prole com legume. Mas lá, quando termina o prolegômenos, tem uma relação de espíritos que assina, que está lá marcando como autores ou coautores de toda a obra da codificação. Entre eles está o Espírito de Verdade, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Confirmado isso, inclusive, pelo próprio Kardec no final do Livro dos Médiuns. Com uma comunicação que está no fim do Livro dos Médiuns, que Kardec, com pequenas modificações, quase que literalmente coloca no capítulo 6º do Evangelho, o Cristo Consolador. Mas esta comunicação, no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, vem assinada pelo Espírito de Verdade. Enquanto que no final do Livro dos Médiuns, a mesma comunicação vem assinada por Jesus de Nazaré, e Kardec comenta isto. Não há dúvida alguma do que se trate. O Cristo Consolador é o título do capítulo 6º, e lá você vai encontrar 4 a 5 comunicações assinadas pelo Espírito de Verdade. O mesmo que está em Prolegômenos, dizendo que é um dos que organiza, mas é claro, é o chefe. Lá estão Sócrates, Platão, Fénelon, São Luís, etc, etc, etc. Todas estas coisas, nós ainda não entramos no Livro dos Espíritos, não entramos no Evangelho. Estamos somente na introdução para pensarmos a respeito. Jesus, então, vem trazer um conhecimento que for antecipado em parte pelos 10 mandamentos, que é a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo, base para todo o restante do Evangelho. Você vai, ao estudar o Evangelho, vai descobrir
que os 5, 6 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são o alicerce e os pilares de todo o restante. Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Bem-aventurados os aflitos, 5 capítulos. Então, esta realização do plano invisível, que Jesus vem trazer, reconhecendo que não podia explicar tudo para aquele povo que não sabia ler e escrever. Ele mesmo teria perdido tempo se tivesse escrito. Ele precisava deixar as pessoas mais próximas dele preparadas para que este plano evolutivo, que vem desde antes de Moisés, quando o povo hebreu aceita um único Deus, e que depois é retirado do Egito para despoluir-se daquela confusão teológica, panteísta dos egípcios, passando por toda a depuração novamente para voltar à terra prometida, depois os diversos profetas, esperando o Messias, aí a chegada do Messias, quando já estão fazendo história na época. Sócrates, Platão, os estoicos e o grego espalhado pelo mundo conhecido. Por que motivo? Só porque Alexandre queria ser o grande, que o coitado nem soube que ele recebeu esse nome, porque morreu pouco tempo depois, não deu nem para tirar umas férias, depois de ter ficado importante. Só por um motivo de expansionismo? Saberemos que não. Isso tudo é um planejamento. Isso tudo é um esforço da espiritualidade para retirar a gente do marasmo, da ignorância, para despertar a inteligência, graças à qual nós melhoraremos moralmente. Jesus, então, não faz nada escrito. Tudo o que se sabe dele foi escrito depois, da mesma forma que Sócrates. Sócrates não escreve nada. Se conhece Sócrates graças a Platão, seu discípulo que fala sobre ele, que conta o que ele, nos livros que Platão escreveu, conversava com o seu mestre. E eu recomendo aqui, para os que gostam de filosofia, que leiam um livro que tem mais ou menos 2.300 anos, que está traduzido em muitas línguas, entre as quais a portuguesa, que é a descrição feita por Platão do julgamento de Sócrates. Se chama Apologia de Sócrates. Procurem, é um livrinho pequeno, barato. O único defeito, porque a gente só gosta de livro pequeno e letrudo. Mas, para não ser perfeito, ele não tem figura. Porque o livro perfeito é o que tem figura. Desenho, aí passa rápido. Aí você fala, já li esse aqui. Ai, que figura, legal. Ai, a gente já passa 3, 4 folhas. Porque a gente ainda não está gostando muito de usar isso aqui, ó. Apesar de todo o esforço da espiritualidade desde o começo, estar voltado para que nós possamos utilizar isto com uma direção. Não se esqueçam, evangélicos usam isto. Católicos estudam. Budistas também têm seus livros. Outros também, materialistas também estudam os materialismos que acreditam. Portanto, estudar apenas é algo que faz parte da nossa inteligência, mas saber como discernir é algo muito importante. E então Jesus vem trazendo-nos toda uma repetição de valores. Tanto é que ele confirma a lei de Moisés e a resume. Resume a lei de 10 mandamentos, que se você pega os originais que estão lá no Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, possui 18 negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Tudo esse nem aquilo é e não aquilo. É negativa também. São 18. Você vai entender que estas leis, Jesus vai resumir, para ficar mais fácil para o povão, em apenas 2, que todo mundo conhece. Nós fizemos um exercício outro dia lá no nosso centro.
quando nós íamos começar a estudar o capítulo 1 do Evangelho, peguei uma prancheta para cada trabalhador que estava lá naquela noite fatídica. Porque quando o cara vê que vai chegar uma prancheta com um papel, todo mundo é muito bom, muito estudioso, muito responsável. Mas a hora que você vê que vai ter que escrever e daquilo que você escrever pode aparecer uma bobagem, aí todo mundo treme, fica branco, esquece o óculos, sabe? Ah, eu não trouxe o óculos hoje. E o mais velho da casa, o mais idoso da casa, que está lá muito tempo antes de mim, foi embora. Ai, arrumou um negócio lá, teve um piripaque, saiu de fininho e foi embora para casa. Falei, belo exemplo que você está dando, não é? E era o quê? Qual era a prova? Escreva aí. E essa prova vocês podem fazer, só que nós não vamos entregar papel para ninguém. Escreva aí quais são os mandamentos que você se lembra da lei de Moisés. E então apareceu de tudo, ninguém acertou. Ficaram nos 3, 4. E o mais interessante é que apareceu como mandamento de Moisés, amar o próximo como a você mesmo. Esse não é o mandamento de Moisés, esse é o resumo que Jesus faz. Você vai lá no Evangelho, você encontra Jesus falando, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. E aí vai o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amai o próximo como a você mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Tudo, Bíblia, todos os livros, tudo que se escreveu sobre, está aí, segundo Jesus. Resumido em um único gesto, que é o gesto de amar. Seja a Deus, seja ao próximo, como você gostaria de também ser amado. Portanto, nós observamos que esta maneira de preparar as pessoas, mais do que falada, foi um modo vivido. Não existe nada melhor do que você viver. Porque as pessoas se lembram dos teus exemplos. Se lembram daquilo que você faz, daquilo que as pessoas veem você fazendo. Muito mais daquilo do que você fala. Ninguém vai se lembrar da nossa palestra de hoje, mas vou se lembrar da historinha da velhinha. Você fala, pô, vou contar para o meu marido isso. Ainda mais para ele, né? Vou falar para ele, vou comprar uma caixinha de sapato, vou deixar lá, benzinho. Eu comprei uma caixinha de sapato, você vai lembrar disso. Jesus então disse aos homens do seu tempo, olha, eu não posso dizer tudo para vocês, porque as pessoas não vão entender, menos vocês que estão perto de mim, não são capazes de entender tudo. É preciso esperar o tempo, é preciso fazer a mente crescer. Mas eu me vou e vou pedir a meu Pai que Ele enviará um Consolador, o Espírito de verdade, que vai ensinar, vai recordar tudo isso que eu falei e outras coisas que eu não pude dizer agora. Ou seja, nós temos o quê? O Senhor está convicto de que é preciso dar tempo ao amadurecimento da inteligência. Porque é a partir disto que nós vamos conseguir compreender profundamente um pouco do que ele tem a nos dizer. Ele espera, então, que todas as revoluções sociais possam ir e vir por 18 séculos. 18 séculos. E a partir daí, surge aquilo que seria o chamado à inteligência, que é o fenômeno físico das mesas girantes. A inteligência passou a querer saber como funcionava aquilo. E da inteligência atenta, a inteligência lúcida, a inteligência inquiridora, pesquisadora, chegou-se a conhecer a lei do mundo invisível, a lei espírita. Quem eram os que produziam os fenômenos? A partir disto, ou antes disto, isto aconteceu em 1857. No dia 3 de outubro de 1804, já estava na Terra alguém capaz de realizar este portento, de organizar este conhecimento, organizá-lo. Vejam só a antecedência.
quase 50 anos de antecedência, o mundo espiritual tinha preparado uma criatura. E quando esse processo se apresenta, e Kardec, e ele mesmo conta na Gênesis e em Obras Póstumas, você tem todo o relato de Kardec sobre sua iniciação no Espiritismo. Você fica sabendo que quando Kardec pergunta aos espíritos, mas e se eu falhar nesta missão? O espírito responde, outro te substituirá. Outro. Ou seja, no plano espiritual, já havia um outro espírito encarnado que estava vivo, preparado para ser acionado, caso Kardec, com o seu direito de não fazer, exercesse isto e falhasse. Outro te substituirá. Mas para substituir, não é que ele ia ter que arrumar uma mãe para engravidar, para gerar criança, para a criança nascer, depois crescer, ficar 20 anos até chegar à maturidade. Não. Seria mais um atraso de 50, 60 anos. Quando eles colocam Kardec no mundo, já está aqui também aquele que vai ser o seu continuador caso ele falhe. Nós nos esquecemos. Nós só achamos que nós planejamos. Nós só nos achamos previdentes, porque pensamos no que vai ter comida semana que vem. Se vai vir uma visita, o que a gente vai fazer para ela? Vai chegar daqui a 15 dias, você já organiza, tem roupa lavada, onde vai ser a cama, onde que vai dormir, se tem a toalha de banho preparado, você organiza, porque uma visita vai passar 3, 4 dias na sua casa. Mas a gente pensa que no mundo, na evolução da humanidade, tudo acontece assim, atabalhoadamente. Ninguém planeja nada. Kardec está no mundo, é aluno de Pestalozzi, passa por toda aquela história que todos nós aprendemos nos cursos de Espiritismo. Está buscando uma resposta para organizar a sua indagação constante. Kardec passa por agruras. Boa parte das pessoas não conhece a história. Mas ele entra em falência. Tinha uma escola em Paris. Entrega o dinheiro que ele possuía para um sobrinho, um parente. E esse parente lhe dá um golpe. E ele fica sem recurso. Precisa vender a escola. Vai trabalhar em 3 empregos. Como contador, para garantir o seu sustento. Esse é o codificador da doutrina que hoje nos recebe aqui com ar-condicionado, imagem no telão, que trabalha em 3 períodos, que mora num cubículo na Rua dos Mártires, e que tem como espírito protetor alguém que se assina a verdade. Eu estarei com você por 15 minutos cada mês. 15 minutos por mês. Para que você possa me perguntar as coisas que você precisa. Submeter a um raciocínio, a uma orientação. 15 minutos por mês. Com o Espírito, a verdade. Kardec quer saber quem é esse Espírito, a verdade. E o Espírito diz, para você é o suficiente. Não comente isso com mais ninguém. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Fale só com você mesmo. Esse espírito que se assina a verdade, quem você acha que era? O espírito de verdade. Está presidindo a codificação, que é um livro. Um livro. Não é uma obra social. Não é uma casa da sopa, não é um albergue, não é, sei lá, um trabalho com drogados. Não. É um livro. Kardec financia esse livro com o seu próprio dinheiro. Neste ambiente onde nós estamos hoje, falando sobre a doutrina espírita, graças a Kardec,
Você é capaz de colocar aqui, sem exagero, umas 12 casas onde Kardec morava. Todinha. Na Rua dos Mártires, número 8, no fundo, no segundo andar. Ali era um cubículo. E ali, o Espírito de Verdade orienta Kardec que está cometendo um erro em dos artigos que está escrevendo, e os ruídos de batidas na parede interrompem o trabalho. Ele conta tudo isso na minha iniciação do Espiritismo, que está escrita em obras póstumas. Chegamos então a este período luminoso da eclosão desta verdade no mundo físico. Uma obra a primeira edição tem 500 perguntas. O Livro dos Espíritos. Foi colocado a publicação no fim de dezembro e foi trazido da gráfica em fim de março. 3 meses, quase 4, para compor 1.200 exemplares de brochura. Uma brochura fina. Mais um livro. Que Kardec depois faz toda a historiografia. E uma obra também bastante interessante, escrita pelo Dr. Canuto de Abreu, relata como que uma testemunha presencial daquele que foi o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Um livro a partir do qual todas estas lições do mundo espiritual chegam à inteligência. Voltamos ao pinga-fogo. Foram 2. Não me recordo se foi no primeiro, em julho, ou no segundo, em dezembro. Ambos foram recordes de audiência da TV Tupi daquele tempo. Perguntam a Chico sobre o período, se os espíritos podem dar uma data de quando a Terra estaria definitivamente ingressada na regeneração. E entre as coisas que Chico diz que Emmanuel lhe está dizendo, é que, se não houver uma hecatombe nuclear, uma guerra de extermínio, que coloque os homens numa linha de tempo extremamente danosa para eles mesmos, num retardo de 1000 anos da evolução que o homem já tinha, em 2057, os espíritos consideram que a Terra estaria no processo de regeneração já ultimado. As pessoas estamos todos ligados àquelas coisas do data limite, né? O ano passado, 50 anos que o homem pisou na Lua. Mas isto não é o ponto final. É apenas uma etapa em que o homem conseguiu impedir, graças aos seus esforços e os esforços dos espíritos, que uma hecatombe nuclear dizimasse a sua raça, a sua humanidade, ou a fizesse retroagir na evolução. 1000 anos, mais ou menos. Porém, os espíritos consideram que o planeta estará regenerado em 2057. Se você fizer a conta, 1857 a 2057. São 200 anos de espiritismo no mundo. Tudo isso está planejado. Tudo isso faz parte de um grande monumento evolutivo. Você se senta aqui para fazer um curso disso, um curso daquilo, para estudar como dar passe, sem fungar.
Tem uns médium meio Maria Fumaça, médium, né? Que vai receber o espírito naquele sessão de funga-funga. Ou que vai dar o passe achando que vai eletrocutar o paciente, né? Nós passamos a vida estudando para não sermos esses médium que fungam, esses médium que eletrocuta, ou não sermos aqueles que ficamos dando palpite sem saber do que estamos falando. Mas isto não é o objetivo da doutrina espírita, o principal. Você pode ser um excelente médium, não fungar nada, tão natural que ninguém nem nota que você recebeu um espírito. Estava falando com ele, não, mas não era ele, era o outro. Como? Mas era ele que falava, não, mas era o outro. Credo, como ele finge bem. Não, ele pode ser uma pessoa muito equilibrada, mas a doutrina espírita não é o processo mediúnico. Não é a disciplina mediúnica. Ainda que tudo isso seja um caminho que nós devemos aprimorar para que tenhamos responsabilidade com estas leis do universo, que certamente são fundamentais para deslindar muitos dos enigmas em que as pessoas estão metidas, sem saber por quê. É óbvio que isso é uma ferramenta positiva, mas nós estamos diante do mais alto investimento espiritual na humanidade, que não é apenas um certame de aprendizado a respeito de leis mediúnicas ou de leis de outra natureza, de efeitos físicos, de manipulação da matéria. Não, nós estamos diante da mais alta escola universitária da alma, que vem desde antes, desde os hebreus, sendo implantada gradualmente. E que, num planeta como é o nosso, que é daqueles bem ruinzinho, bem ruinzinho. Eu fico pensando como a gente perde tempo em querer se achar alguma coisa. Né? A gente perde tanto tempo. Tem tanta gente que vai atrás de cartomante, de vidente, gente que vai lá querer saber o que foi no passado. Eu falo lá em Campinas, vem aqui que eu te falo o que você foi e não te cobro nada, de graça. É mesmo? É, eu sou médio bom. Eles falam tudo o que precisa. Tá bom, o que eu fui? Você não foi boa coisa. Não foi boa coisa. Se você foi rei, não foi boa coisa. Se você foi princesa, não foi boa coisa. Se você foi operário, não foi boa coisa. Se você foi faraó, não foi boa coisa. Porque se você tivesse sido boa coisa, não estava aqui. Já teria ido embora. A começar de mim mesmo. Né? Não sou boa coisa, estou aqui. E tendo que falar ainda de coisa que eu não sou. Ainda é pior. Então, a nossa capacidade de entendimento deve estar voltada para isto que nós temos pela frente. O problema não é se você vai ser espírita. Aqueles de carteirinha assinada, de ponto batido, que não falta nenhuma sessão, não chega atrasado, excelente, porque isso demonstra disciplina e responsabilidade. Mas não adiantará nada isto, se nós não entendermos o mecanismo disto aqui. A Terra será um mundo regenerado, segundo Emmanuel, ali por volta de 2057. Faltam 37 anos. Muitos de vocês vão estar encarnados ainda. Todos vocês vão estar vivos ainda. Agora, o problema é saber se a gente vai ficar aqui ou não. Isso é importante. A nossa capacidade de perceber o que é esta coisa, a regeneração. E eu peguei aqui, eu peço desculpa a vocês, principalmente do fundo, porque eu preparei, eu não sabia que a tela estaria assim tão próxima e não poderia ser ampliada para todo mundo enxergar, mas eu vou comentar rapidamente como é que a gente pode chegar a isto aqui. Quando você vai ao dicionário e procura a palavra regeneração, você encontra algumas definições. Tornar a gerar, reproduzir, dar nova vida a alguma coisa, revivificar, regerar, reconstruir, restaurar, reorganizar, emendar, corrigir moralmente ou recuperar. Os espíritos denominam
a regeneração como um dos estágios em que mundos estão. Quando você vai ao capítulo 3 do Evangelho, você vai encontrar lá há muitas moradas na casa do meu pai. E ali ele vai explicar que moradas são essas: os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes. Então, considerando que nós estamos num mundo de prova, e expiação, os Espíritos nos explicam que o próximo, por isso que a gente não é boa coisa, né? O próximo é o tal regeneração. Puxa, regeneração. Então, regenerar significa isso aqui. Tem que gerar de novo, tem que remendar, tem que emendar, tem que fazer ser diferente. Ah, mas eu sou espírita. Eu vou lá nas casas André Luiz, eu vou lá no Bezerra. O que mais que eu tenho que fazer? Perguntaram isso para Jesus, o jovem rico. Senhor, eu já cumpro a lei. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus diz, primeiro ele fala, Senhor, o que eu devo fazer para entrar na vida? Ah, cumpro os mandamentos. E ele respondeu, eu já cumpro. Podia ter ficado quieto, né? Ah, Senhor, obrigado, foi muito joia, eu vou embora feliz. Não, aí ele quis dar uma de gostoso. Eu tenho programa na Boa Nova, eu falo lá na rádio da TV Mundo Maior, o que mais que eu preciso fazer? Aí Jesus dá a paulada, com toda a caridade. Se você quer entrar na vida, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não é dar para a sua instituição, não. É você pegar o que você tem, transformar em recurso e entregar ao seu semelhante. Depois de você fazer isso, você vem e me segue. Aí o carinha murchou, né? Ah, é. Onde tem outro Jesus por aí? E nós falaríamos a mesma coisa. Apesar de a gente estar na casa de André Luiz, no centro do nosso lar, de receber os Espíritos. Porque Jesus fala dessas coisas sem se preocupar qual é o centro que a gente vai, qual é a religião que a gente tem. Quando ele fala da porta estreita, o Evangelho está lá também falando sobre isso. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Veja só, hein? Ele não fala assim, quando você encontrar a porta estreita, passa logo, hein? Não. Dá uma procuradinha aí, a hora que ela abrir um pouquinho, você entra. Não. Ele fala, fazei esforços por entrar pela porta estreita. Ou seja, você sabe onde ela está. Você sabe onde ela se localiza e você sabe que esforço tem que fazer. Porque isto deve acontecer antes que o dono da casa passe. Porque depois que ele passar, ele vai trancar a porta. E os que estiverem do outro lado vão bater na porta e dirão, Senhor, abre-nos. E ele vai dizer lá de dentro, não sei quem vocês são. Como não, Senhor? Nós andávamos contigo nas praças públicas, nós comíamos com você. Nós expulsávamos o demônio em seu nome. Isso é ser dirigente espírita. Isso é ser médium. Isso é receber espírito. Isso é ser dialogador com entidades. Nós expulsávamos o demônio em seu nome. E o que o Senhor diz que o dono da casa responde? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta que você tenha comido no meu prato, bebido no meu copo, expulsado o demônio em meu nome. Se foi iníquo, se a sua inteligência não foi capaz de entender as coisas mínimas que eu pedi para você fazer. Preferia que você não tivesse expulsado nenhum capeta, que você não tivesse feito nada, nem comido comigo, nem bebido do meu copo, mas tivesse sido bom. Então, quando você escuta da boca de Jesus essas informações, nós precisamos pensar, que regeneração é esta? Porque se faltam 37 anos, eu quero que todos estejam vivos nesse dia. Encarnados.
encarnados. Vê se vai aí para mim. Vou passar. Passa para o próximo. Aqui, eu escrevi, tudo que está escrito aí é um resumo do que você encontra no capítulo 3º do Evangelho, nessa parte. Estado de um mundo inferior. Lá está escrito, como estão os espíritos do mundo inferior? Primeiro, o homem está no degrau das raças selvagens ou das nações bárbaras. O mundo inferior possui o homem nesse estado. E aqui vou fazer um parêntese. Você pode se medir através disso também. Como você pode analisar o ambiente onde você está vivendo, a cidade, o grupo que você pertence, usando esses critérios. Nos mundos mais atrasados, os seres são rudimentares. Tem a forma humana. Não são 3 pernas, 5 cabeças, como um caranguejo. Não. Mas eles não têm nenhuma beleza. A forma física não está esmerada, não está melhorada. Se você pegar os desenhos antigos, que nós temos aqui nas tradições pictóricas, da Idade Média, das gravuras de antigamente, você pode encontrar ali sempre gente feia. Gente deformada, gente... Se você pega os cadernos que Leonardo da Vinci desenhou o rosto das pessoas do seu tempo, são carantonhas de bruxos, de bruxas, feiticeiros, são gente horrenda. Mesmo os ricos eram assim. Ainda que hoje em dia o povo fala assim, né? Não existe mulher feia, só existe mulher que não tem dinheiro para pagar um bom cabeleireiro. Né? Mas naquela época, mesmo com dinheiro, o bicho era o capeta vestido. Agora, veja só, os instintos primitivos não são temperados por delicadeza ou benevolência. Isso a gente encontra pessoas assim. São pessoas violentas, pessoas medíocres, são pessoas raivosas, são pessoas que odeiam, são pessoas que vivem pelo instinto. Ainda hoje, quando não somos nós mesmos em determinada área do nosso comportamento. Porque nós melhoramos em muitas coisas, mas tem aquele buraco negro. Tem aquele triângulo das Bermudas, que a gente joga tudo lá dentro e diz, não, aqui não vamos mexer, ninguém é perfeito. Né? Isso aqui, gente, está no Evangelho, capítulo 3º. Os instintos são primitivos, não estão temperados por delicadeza ou benevolência. Não têm noções de justiça ou de injustiça. Só a força bruta faz a lei. É a força. É o argumento. Não possuem indústria. Eles não têm eventos de produção em massa. Não têm invenções. Gastam a vida na conquista da sua nutrição. Tem pessoas que até hoje são assim. Não gostam de trabalhar, não se dedicam a melhorar, a estudar para aprender. Não criam nada e passam o dia inteiro pensando em comida. E no que vão comer amanhã ou vão comer no fim de semana. Na verdade, eles são crianças espirituais que vão crescer com a eclosão da inteligência latente. Inteligência. Aí entra o sofrimento. A inteligência precisa desenvolver-se. E o indivíduo que é infantil precisará sofrer para resolver-se. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Opa, agora funcionou. Olha aqui, ó. Não possuem indústria. Vamos voltar um pouco no nosso tempo, na nossa história. Em que época, mais ou menos, a Terra estava numa condição de não ter indústria? 300 anos atrás. Não tinha indústria, não tinha invenção. Era muito restrito. O modo de... É tudo artesanato, era tudo feito à mão, manufatura. Graças ao esforço dos espíritos no período do iluminismo, começamos a desenvolver a parte da ciência que seria fundamental para chegarmos ao Consolador prometido. Foi quando, de verdade,
a humanidade deixou esta fase aqui. Faz 300 anos. Não são 2000 anos que a gente agora já não é tão atrasado. Não. Nós, como espíritos encarnados, estamos vivendo somente há 250 anos, vamos dizer assim, num estágio menos primitivo, de um planeta atrasadíssimo. Aí, nós vamos para o que diz Kardec sobre um mundo superior ou um mundo feliz. E como o Toninho, eu também vou fazer uma pesquisa depois. Mundo feliz. Lá, a forma é humana. O ser tem a forma humana. Porém, embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não está sujeito nem às necessidades, não tem fome, não tem frio, nem às doenças, não tem coronavírus. Não precisa de máscara, álcool gel, nem as deteriorações da matéria. Você não vai ter pé de galinha, não vai ficar cabelo branco ou careca. Os sentidos, as emoções, aquilo que você é capaz de perceber são mais claros, mais delicados e amplos. Os corpos são leves. Ai, sem fazer regime? Sem fazer regime. A locomoção é fácil e rápida, deslizando ou planando de acordo com a sua vontade. Planando, deslizando ou planando. A infância é curta ou quase inexistente. Você não fica 10 anos para começar a tomar banho sozinho. Escolher o que quer comer, sendo tutelado. A infância é curta ou quase nula. A vida é livre de inquietações e angústias e muito mais longa do que a da Terra. Alguns que tiveram acesso às informações contidas na Revista Espírita, por exemplo, encontram a informação de que, por exemplo, em Júpiter, que já estaria como um mundo feliz, mais ou menos você vive pelo menos 500 anos. 500 anos. Sem infância quase, hein? Imagina. Quase tudo já pronto para aproveitar o crescimento do espírito. Lá, nesses mundos superiores ou felizes, os seus habitantes buscam chegar à purificação através do estudo árduo e da ampliação de suas qualidades e sentimentos. Estudo árduo e ampliação de qualidades e sentimentos. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem de acordo com a capacidade, eles são donos de coisas. Eles também possuem coisas. A capacidade da sua inteligência faz com que eles possam ter mais ou menos, mas ninguém sofre por falta do necessário, pois ninguém está em expiação. Ali o mal não existe. Ninguém está em expiação. Pergunta como o Toninho fez com um monte de vocês aí, vocês vão ter que participar comigo também. Quem prefere o primeiro mundo, levanta a mão. Quem prefere esse aqui? Não importa o nome, levanta a mão. Tem uns indecisos aí que não sabem o que quer, né? Que não tem mão ou que não tem decisão ainda. Mas tudo bem, vai chegar a hora de decidir. Agora, veja só. Nós estamos num planeta que a gente não quer, mas a gente está nele. E a gente está com a promessa de que a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Vamos comparar aqui mundo de expiação e prova com o mundo de regeneração. Vamos comparar. No mundo de prova e expiação, que é o que nós estamos agora, os corpos são físicos, são corpos de carne. Estão sujeitos às leis da natureza, às leis materiais. Nós estamos submetidos aos desejos e às sensações. E nós temos provas a suportar. Isto é o perfil, o cardápio do mundo de prova e expiação. Aí você vai ler o mundo de regeneração e você escuta isso aqui dos espíritos. Lá no mundo de regeneração, os corpos são físicos, de carne. Todos ainda estão sujeitos às leis materiais. Eles ficam doentes, eles ficam velhos, eles ficam debilitados e morrem. Lá, eles também têm desejos e sensações. E eles também possuem provas a suportar. É trocar 6 por meia dúzia?
estamos aqui, os hebreus, Moisés, os profetas, Jesus, Sócrates e Platão, Alexandre, Jesus, depois de Jesus, os santos, todos eles morreram lá na crucificação, foram queimados, comidos pelos bichos, aí chega o Consolador prometido, todo esse esforço todo, e aí você vai para o mundo de regeneração, igualzinho. Como é possível ser igualzinho? Isso tudo está lá no Evangelho, basta você ler. Tem que ter uma diferença. Tem que ter. Aí a gente chega no acelerando a minha regeneração. São 37 anos, hein, gente? Se não correr, não chega. A regeneração, no mundo de regeneração, você vai encontrar isso. É a transição entre o mundo de expiação e o mundo feliz. Aquele que a gente quer ir, para a gente chegar lá, com raríssimas exceções, a gente precisa passar pelo de regeneração. Não é obrigatório, mas para você passar direto, precisa ser muito bom. Muito, muito. Bernard de Palissy conta isso na Revista Espírita de 1858. Ele conta, ele estava na Terra como uma mulher sofrendo, e depois que ele passou pela expiação de ser mulher naquela época, ele já pôde nascer em Júpiter. Ele não precisou passar pela regeneração. Porém, não é o caso da grande maioria. Aliás, eu não sei nem se vai ser mesmo da maioria. Porque vai ter muita gente que não vai querer fazer nem esse esforço. Qual é a diferença? No mundo de regeneração, e aqui começa o acelerar. Onde você tem que acelerar o negócio? Com você mesmo, comigo mesmo, conosco mesmo. Primeiro, nesse mundo de regeneração, e só vai ser admitido nele quem tiver isto, a alma que se arrepende. Arrepende é a chave. Lá ela pode encontrar a calma e o repouso para terminar de se depurar dos processos expiatórios. Primeiro é o arrependimento. Raros de nós sabemos o que é isso. Arrepender é assumir a sua culpa. Foi você que fez errado. Não foi o vizinho que falou para você fazer. Não foi o pai ou a mãe que te ensinou mal. Não foi o amigo que te convidou e você aceitou. O palavrão que você falou foi a sua língua que disse. A mentira que você propalou não foi o outro que falou, foi você que fez. E ainda que de modo imaturo, sem questionar, você passou adiante. Arrependimento é característica de espírito que está no caminho da melhora, porque ele não põe a culpa nos outros. Ele não deixa os outros terem que fazer as coisas, mesmo que você saiba que alguém pode ter te ajudado a piorar o negócio, foi você que quis fazer, foi você que errou. E então, o arrependimento é a mesma coisa que quando você tem um filho, que você leva ele para a escola, todo dia. Você levanta cedo, põe a uniforme, faz tudo o que ele precisa para ele ter lanche. Você vai trabalhar, fica trabalhando o dia inteiro, ele fica lá só estudando. Aí no fim do ano ele vem com aquele monte de nota tudo baixa. Aí você que não teve tempo de acompanhar as notas que ele teve durante o ano, pergunta, escuta Joãozinho, mas que negócio é esse? Que cada nota feia. Aí o filho fala para você assim, papai, é que a professora não gosta de mim. Não gosta de você? E por que você esperou o fim do ano para me contar? É você é o santo que a professora persegue, é isto? Quando o filho fala isso para você, você sabe que ele está mentindo. A não ser que você for mais ingênuo do que o filho. Que é muito comum hoje em dia, hein? Muito comum. Você é mais tonto que a criança. Porém, se esse filho chega para você e fala assim, pai, eu não sou um bom filho. Você ia trabalhar e eu não prestava atenção na aula. Eu fugia da escola. Eu colava, eu não estudava, eu não fazia lição. Eu tenho vergonha de tudo que você me deu. E eu não aproveitei.
mas eu me arrependo disso que eu fiz. Eu queria que você me ajudasse. Eu quero passar de ano. Eu vi que eu fiz tudo errado. Você arrumava um quarto emprego para contratar mais um professor ou dois para ajudar esse seu filho, porque esse seu filho não está querendo te enganar, nem está querendo se enganar. Ele sabe que ele não fez o que devia. E isso significa já um passo na sua regeneração. É o arrependimento. Ah, meu marido foi embora com uma outra lambisgoia, desgraçado, eles vão morrer de câncer, todos os dois. Me deixou sozinho com os filhos para criar. Tudo isso pode ser verdade. Mas será que você não deveria pensar, puxa vida, eu fui uma mulher fria, indiferente, mesquinha. Ele tinha certas coisas que ele queria fazer e eu não concordava, eu não ajudava, eu só reclamava da vida. Talvez eu mesmo não me aguentasse se eu tivesse casada comigo. Puxa vida, eu não posso pôr a culpa nele só. Talvez eu tenha feito alguma coisa que talvez eu ainda não seja capaz de perceber. Eu ainda não estive ainda madura o suficiente para notar. E isso é a mesma coisa no sentido inverso. Se foi a mulher que foi embora com uma outra pessoa. E então, se você observa isso, você está já no caminho do arrependimento. Senhor, eu não posso ter ódio. Não posso ter ódio deles, sem ter ódio de mim também. Então, o arrependimento, que para nós representa o quê? Representa o nosso estágio de maturidade, de ser adulto. Não é de ser aluno de uma escola. É de ser adulto, de falar a verdade, de dizer que errou, dizer que mentiu. Eu menti para você. Eu tive medo de falar a verdade. Arrepender é exatamente isto. Porque quando você faz isso, você está preparado para entrar no mundo onde não são os puros que entram. São os errados. Por isso que o corpo é de carne, por isso que ainda tem doença, por isso que ainda existe o mal. Não é gente santa que vai para a regeneração, mas é gente que se arrepende. Depois, você vai poder continuar a ter sensações e desejos. É natural no nosso estágio atrasado. Porém, essas sensações e desejos estão livres das paixões desordenadas, que é aquilo que predomina no mundo de prova e expiação. Você fica apaixonado desesperadamente. Não se controla, perde o equilíbrio, fica louco, sobe pelas paredes. Faz tudo o que o bom senso não deveria estar te aconselhando. Você se envolve de tal forma com uma paixão desordenada que você produz os malefícios para você e para os outros. Lá neste mundo, para que você possa chegar ali, você precisa aprender a controlar as paixões desordenadas. Paixões são boas, está lá no livro dos Espíritos. Se você procurar lá no último capítulo da terceira parte, você vai ter as paixões, vícios e virtudes, você vai ter as paixões, você vai entender que paixão é uma coisa boa, mas não essa paixão de apaixonei, agora não como, não durmo, só penso nela, eu só penso nele, larguei a minha família, deixei para lá, agora eu quero viver emoções fortes. Não, essa paixão é alucinante, é uma doideira, não é uma força que te estimula a ser mais incisivo, mais determinado. Essa é a paixão que o livro dos Espíritos vê como uma coisa positiva. Depois você chega no amor. Amor como preocupação dominante. Quem vai estar na regeneração não é só que é um bom aluno. É alguém que ama tudo o que faz. Ama as coisas mínimas. Ama as realidades difíceis. Porque elas vão ensinar a gente. Agradece pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Dá valor em todas elas. É capaz de ver onde os outros não enxergam. É capaz de pensar o que os outros não são capazes de pensar. Porque só o amor se preocupa, como você quando é mãe. O seu filho não sabe qual vai ser o jantar. Ele vai dormir.
Mas você já tem o café da manhã pronto, você sabe o que ele vai comer no almoço, você preparou a janta, tem o lanche na lancheira, você vai lavar a roupa dele, porque no dia seguinte ele faz o milagre de abrir a gaveta e já está a roupa limpa. De abrir a geladeira e está tudo pronto. De chegar na escola com tudo pronto para ele comer. Ai, que mágica é essa ser filho? Não! Que mágica é essa ser mãe, ser pai, que amam enquanto os filhos estão dormindo. E não dormem para que os filhos possam se sentir confortáveis. Esse é o amor. Que a gente, no mundo como estamos acostumados a passar os outros para trás. A deixar os outros sofrerem e esperarem desde que a gente e os nossos possamos nos dar bem. Depois, precisamos desenvolver a equidade, a justiça, a maneira como tratar as pessoas, o que é justo e o que não é justo. E aí, por fim, está lá, todos se revelando a Deus. Essa é uma palavra interessantíssima, revelar. Lembram antigamente das máquinas que batiam fotografia naqueles filmes? Depois que você batia aquela foto, tinha que rebobinar o filme e levar para revelar. Revelar é pegar aquilo que estava velado e tirar o véu. Para entrar na regeneração, você tem que se revelar a Deus. Quem você é? Ah, eu vou rezar o Pai Nosso antes de dormir e Deus vai ficar feliz. Quanto mal você falou dos seus irmãos durante aquele dia? Quanto você desejou coisas ruins para as pessoas? O que você fez de verdade que pôde prejudicar alguém? A gente deveria começar toda a reza assim: Senhor, hoje foi um dia que eu perdi. Foi o dia que eu falei mal do meu vizinho. Foi o dia que eu olhei com malícia para uma moça. Foi o dia que eu quis o marido da minha amiga. Revelar-se a Deus. Dizer quem você é. Dizer o que você fez. Falar com Deus sobre você. Não é para o jornal todo saber. É você. No mundo de regeneração, vai entrar aqueles que tiverem este relacionamento com a divindade. Revelando-se a Deus e tentando ir a Ele, se esforçando ir a Ele, fazendo o quê? Obedecendo às leis divinas. Obedecer à lei divina. Já notaram que a gente faz a prece sempre para dizer uma coisa que a prece diz para a gente não dizer? A gente faz assim, eu vou fazer, eu estou precisando arrumar um emprego, eu estou precisando melhorar meu salário, eu vou pedir para Deus me ajudar. Tá bom. Aí você começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas eu estou precisando do emprego novo, eu não gosto de ficar nesse daí que está muito ruim, o patrão é chato, eu não ganho o que eu mereço, vê se me arruma um outro. Você acabou de dizer, seja feita a vossa vontade. Por que a gente quer perverter a lei de Deus? Para Deus fazer a nossa vontade. Quando a gente acabou de dizer que a vontade do Senhor é mais sábia. Senhor, eu não entendo porque eu estou nesse lugar, mas eu sei que eu preciso aprender alguma coisa aqui. Me dê força. É ir a Deus seguindo suas leis. Obedecendo aquilo, porque o dia que você aprender a lição que precisa naquela situação, Deus muda você de lição. Você não precisa pedir. As coisas mudam de repente você é promovido, vai para uma outra cidade, recebe uma outra proposta espontaneamente, passa por um acidente, tem que ficar em casa, daí você descobre um outro caminho. Alguma coisa acontece. No mundo de regeneração, não há lugar para rebeldes. Aqueles que querem fazer a sua vontade. Não quer dizer com isso que você não tem o direito de procurar melhorar de vida. Eu vou ficar aqui antes pingar do que secar. Que é o ditado do povão. Né? Deus faz o que Ele sabe. Não, você pode se esforçar. Você deve se esforçar porque você tem que desenvolver a inteligência. Quando você desenvolve a inteligência, você adquire um outro panorama de entendimento. E aí Deus pode te ajudar de forma muito mais ampla. Porque você vai entender a ajuda de Deus. Portanto, como que a gente vai fazer essa... Volta para mim o penúltimo slide. Como que a gente vai realizar
este aceleramento? Com o esforço, exatamente, de melhorar o que nós somos e em 15 minutos terminarmos o nosso encontro desta noite. Mas vai ser rápido. Acelerar a nossa regeneração, e eu disse aqui antes, representa ajudar a nós mesmos a entender estas coisas. E se a gente for trabalhar numa obra assistencial, a gente ser voluntário e não voluntarioso. Voluntário é aquele que obedece e faz o seu papel muito bem feito e se preocupa em melhorar aquilo que está fazendo, mesmo que seja entregar um copinho de água. Voluntarioso é aquele que quer ser o importante que se senta à mesa. E se o outro já chegou antes, chegou depois dele, já está sentado à mesa, não, eu não fico aqui. Onde já se viu? É uma outra problemática. É a voluntariedade. Você quer ser você o agradado. Nossa realidade como espíritos em evolução precisa estar vinculada a esse esforço pessoal. Não só de aprender intelectualmente, mas de saber como investir isto. E quando aqui nós falamos que todo este projeto é um projeto construído pela inteligência soberana, que construiu através dos homens de espírito elevado para a nossa melhoria, o que você hoje faz na Terra, neste país, estudando nessa escola maravilhosa que é a Fundação André Luiz, Casas André Luiz, o Centro Espírita Nosso Lar. Você está no núcleo mais avançado de conhecimentos evolutivos que existe na Terra hoje. Você não é só um aluno que se senta aqui para fazer uma liçãozinha que a professora vai cobrar na semana que vem. Porque se você se tratar assim, você está malbaratando todo esse esforço da espiritualidade de milhares de anos para chegar aqui. Kardec, em uma das suas viagens, conta que ele foi falar numa cidade e o prefeito, pressionado pela igreja, cancela o local onde ele ia falar. Não deixa os espíritas falarem. Ele então vai para a casa de uma das pessoas, sobe num banquinho, no jardim, e lá se congregam 200 a quase 300 pessoas para ouvirem o codificador falar de cima de um banquinho. Ele não tinha um microfone, sequer um microfone. E ele foi e falou. Imaginem, queridos irmãos, queridas irmãs, se Jesus com 11 fez o que fez, sem WhatsApp, sem celular, imagina qual é a responsabilidade de cada um de nós. Quando a gente precisa ajudar a acelerar a regeneração da humanidade inteira. Você acompanhou Espiritismo em Casa.